Escuta, quem falar com você dessa reunião com Barzini é o traidor. Não esqueça disso. Por que o amigo pessoal mais próximo e confiável de Don Corleone acabou traindo o herdeiro da família O Corleone? Barzini quer marcar uma reunião. Ele diz que pode resolver nossos problemas. Foi um dos membros mais importantes da família mafiosa Corleone, desempenhando um papel crítico desde o início e cujo talento foi usado por Dom Vito para construir o Império Corleone. No filme, Vito avisa Michael que ele é um traidor e, assim como ele previu, Michael foi abordado exatamente dessa forma. O Barzini quer marcar uma reunião. Mas, infelizmente, acabou sendo um dos indivíduos mais importantes da família. Muitas pessoas têm feito muitas perguntas diferentes sobre esta situação, bem como perguntas sobre o próprio regime Capa Salvatore Tessio, que iremos descobrir. No entanto, iremos focar principalmente em aspectos mais intrigantes, como Dom Vito sabia com total certeza que tudo isso aconteceria, como o Dom usou a filosofia do infame Niccolo Maquiavel a seu favor, e avisou seu filho Michael sobre o que esperar. Embora a maioria de nós já tenha uma imagem bastante clara de exatamente como tudo o que aconteceu, estávamos principalmente focando e mergulhando no cérebro do Dom e analisando seu processo de pensamento. E, esperançosamente, todos nós poderíamos aprender e de alguma forma nos beneficiar de tudo isso. As pessoas são empresários. Sua lealdade é baseada nisso. Para começar, Vito não sabia exatamente quem abordaria Michael, mas ele entendia o jogo e sabia como as pessoas ao seu redor pensam. Então, a verdadeira questão é como Vito previu que isso aconteceria. Isso geralmente se traduz na vida real, seja na máfia ou mesmo na moderna. A lealdade e as prioridades das pessoas no local de trabalho sempre serão mantidas acima de qualquer outra coisa, até que encontrem uma oportunidade melhor. Então, como um líder, especialmente no mundo da máfia, onde a lealdade ao amanhecer é mantida apenas pelo medo, e pelo fato de saberem que se beneficiarão do poder, da segurança e do dinheiro que obedecer ao dom lhes dá. No entanto, se encontrarem outra pessoa mais poderosa, ou a ganância chegar ao ponto em que pensem que podem derrubar o amanhecer e assumir o controle, eles definitivamente o farão. Portanto, geralmente é justificado como não sendo pessoal, mais estritamente comercial. Parecia que era apenas comercial. Eu sempre gostei de algo que Veto incutiu em Michael, e algo que ele teria que aprender da maneira mais difícil era que não importa quem seja, as pessoas sempre colocarão seus interesses pessoais acima da lealdade. E é por isso que Veto enfatizou o papel da família, pois ele acreditava que o vínculo não poderia ser quebrado. Ele entendeu que uma vez que ele se fosse, o assento do poder ficaria vago, aberto para alguém assumir. Embora ele tenha construído e apoiado Michael para assumir o família, ele sabia que a lealdade de seus homens não poderia ser transferida para seu filho, especialmente porque ele entendia a natureza humana, especialmente depois de ver como eles estavam recebendo Michael como o Down atuante e como eles imediatamente estavam procurando se afastar da família Mike. Você está errado. Você disse uma vez que chegaria o dia em que Tessier, quando poderíamos formar nossa própria família até hoje. Eu nunca pensaria nisso. Devo pedir sua permissão. Embora bastante sutil, este é provavelmente o sinal mais óbvio de que Don sabia que alguns de seus homens não estão muito felizes ou solidários, e quando tiveram a chance, por mais leais que fossem a ele, eles não estenderiam a mesma lealdade a seu filho. Vimos o quanto ele confiava e o quanto ele respeitava Tessio e Clemenza. Eles eram seus homens mais confiáveis e aqueles que por anos estiveram ao seu lado construindo o império. Mas mesmo assim, Vito sempre tomou precauções para que, mesmo com a chance extremamente baixa de traição, ele sempre estivesse um passo à frente, garantindo que ninguém pudesse pensar em derrubá-lo. Um exemplo disso é mostrado depois que Veto se tornou o poderoso amanhecer após sua vitória na Guerra do Azeite. Ele deu a Tessio e Clemenza um regime e um grande território. No entanto, ele garantiu que ambos estivessem desconectados e completamente separados, sempre tendo que passar por ele. Além disso, ele disse a eles para nunca interagirem socialmente em público. Qualquer interação entre os dois seria na presença do amanhecer ou em raras ocasiões, para que eles não pudessem colaborar e conspirar contra ele. O amanhecer foi isolado de qualquer chance de traição. Mas o que é interessante é que mesmo com tudo isso, Vito confiava mais em Tessio do que em Clemenza. Por que você acha que esse era o caso? Parece que Tessia era geralmente mais inteligente e, no geral, mais direta do que Clemenza. Além disso, ele mais tarde provou ser um general melhor em conflito. Na verdade, de um ponto de vista estratégico, como mencionado por Michael, foi a jogada inteligente
inteligente a fazer a razão para isso. É porque, do ponto de vista deles, Michael era um líder fraco, e tê-lo assumindo a família significaria que eles não seriam capazes de recuperar seus territórios ou posição que eles já tiveram. Portanto, negociando com o muito mais poderoso Don Barzini, um acordo onde eles podem acabar com as hostilidades e pelo menos sair com algo, muito menos com o que resta do Corleone. Música do Império era tentar pensar como as pessoas ao seu redor pensam. Então, por que um dos amigos mais leais nos regimes de Coppel acabou sendo aquele que trairia a família? Bem, na verdade, há algumas razões no romance. Fica claro que Michael estava extremamente perturbado por ter sido Tessio o traidor, não apenas por causa da amizade pessoal ou algo do tipo, mas porque ele era um membro tão crucial da família Corleone. Ele foi responsável por algumas das vitórias mais importantes da família. Ele era um trunfo extremamente poderoso, e descobrir que ele era o traidor significa que eles perdem sua experiência, pois ele cavou sua própria cova, e para realmente resumir a razão para alguém como Tessio ou qualquer pessoa para esse assunto, sequer pensar, muito menos realmente trair Michael, era o fato de Michael não ser temido. E isso encapsula perfeitamente esse cenário. Um membro leal de longa data da família Corleone, alguém que teve um papel fundamental na construção do Império, mas além disso, alguém com uma conexão pessoal com Michael e parecia amar Michael genuinamente, ele não o temia. Portanto, como Maquiavel afirma, assim que o perigo se aproxima, ele se voltaria contra ele. E foi exatamente isso que aconteceu depois que os Barzinis começaram a destruir seus territórios, perdendo seu poder e dinheiro. Tessio e Clemenza pedir a vingança. Mas Michael ordenou que esperassem. Isso claramente não caiu bem. Qualquer um deles vetou, e Michael pôde ver que no final, Tessio começou a conspirar contra Michael no funeral de Don Corleone. Tessio organizou o assassinato de Michael em uma cúpula de paz organizada por Emilio Barzini, que havia se tornado o mais forte Don em Nova York. A cúpula seria realizada no território de Tessio, no Brooklyn, onde Michael supostamente estaria seguro. Em troca, Tessia herdaria a família Corleone. No entanto, Michael havia previsto a conspiração. Por meio de um aviso de seu pai, que afirmou que a pessoa que o abordaria sobre o acordo de paz seria o traidor. Quem quer que venha até você com esta reunião com Barzini, ele é um comerciante. Não se esqueça de que Tom inicialmente pensou que o comerciante seria Clemenza, mas Michael não ficou surpreso, já que Tessio sempre foi o mais inteligente. Algumas pessoas questionam se Barzini foi quem abordou Tessio da mesma forma que ele fez com Pauli, ou mesmo Carlo. No entanto, este definitivamente não foi o caso de Tessio, mas o próprio Tessio foi e abordou Barzini para fechar um acordo, pois Barzini não miraria em alguém tão alto, pois isso poderia revelar sua conspiração. Barzini sabia que só precisava esperar até a morte de Vito e o aparentemente fraco e inexperiente Michael Corleone assumir o controle, o que então iniciaria o colapso final da família Corleone, onde ele poderia finalmente enterrar seus maiores oponentes de uma vez por todas, pois Barzini poderia estar interpretando Tessio também. Ele poderia ter prometido a ele assumir o que restaria da família Corleone. No entanto, do que apenas tire-o, porque agora ele sabe que se Tessio estivesse disposto a trair sua própria família, as pessoas que ele serviu por anos, ele definitivamente não seria leal a alguém que ele já considerou um inimigo. Outra pergunta que algumas pessoas têm feito é se Tessio estava trabalhando com pessoas de fora antes deste evento. E, novamente, a resposta é absolutamente não. Tessio foi extremamente leal à sua Dawn e à família, e ele era o capo do Dawn para assuntos importantes que nunca vemos nos filmes ou no romance principal. No entanto, temos um vislumbre do que aconteceu nos romances posteriores, enquanto Tessio e Hagen se preparavam para comparecer à cúpula. Willie Sheet disse a ele que Michael estava vindo em um carro separado. Tessio ficou visivelmente chateado, dizendo que isso atrapalhou seus supostos arranjos. Hagen diz que ele também não pode ir, enquanto Chi-Chi e vários homens de Clemenza cercam Tessio. Percebendo que Michael descobriu sobre sua traição, Tessio pediu a Tom para dizer a Michael que eram apenas negócios e que ele sempre gostou dele. Tessio então perguntou a Tom se ele poderia. Ele saiu do gancho pelos velhos tempos. Tom rejeitou seu apelo com pesar. Willie Tite e alguns outros homens levaram Tessio para 2 Tons, seu próprio clube social, onde seus homens traidores foram executados. Tessio e seus co-conspiradores mortos foram então levados para um posto de gasolina, abandonado em Staten Island, onde
ele foi executado por seu antigo protegido, Nick Girati, enquanto El Neri observava sua morte, foi atribuída à família Barzini, já que Staten Island era seu território, o que explicava a morte de Don Barzini. Ao mesmo tempo, a esposa de Técio e seus filhos foram sustentados pelos Corleones após sua morte.